Mas aí, pra você, qual que é a importância real mesmo do cuidado da saúde física? E qual sua influência? Acaba que a gente tava comentando um pouco, né? Na saúde mental e saúde social. Uhum. Bom, a saúde física, né, Matheus, ela, a gente, lógico que a gente não vai negligenciar essa parte da saúde mental, mas a saúde física, ela é de suma importância para a gente se manter ativo, né? Para a gente poder envelhecer com saúde, para a gente poder estar nas nossas relações com saúde, né? Para você poder estar lá cumprindo seu papel de pai, né? Você precisa estar saudável, né? Em Sim. todos os pilares aí. Então, desde para manter uma glicemia boa, né? Para ter uma pressão arterial boa, né? Para ter um peso ali que a pessoa ela, né, esteja saudável, a atividade física, né, ela entra aí como um pilar importante. Né? E pensando aí em termos de saúde mental, né, Matheus, como que isso também vem ocupando um espaço interessante? Aqui eu vou levar um pouquinho mais pro lado dos transtornos, né? Mas se a gente for olhar lá dentro dos níveis de ansiedade, de depressão, de pessoas mais agitadas, né? Como que o esporte ele entra aí como um dos pilares que também são importantes para cuidar disso, né? Se manter ativo, tá ali, né? Em um lugar que você está exposto a uma luz solar, como que isso melhora no humor? De gastar um pouco dessa energia, né? Que muitas vezes ela pode estar associada com a ansiedade, com as preocupações, com esse próprio comportamento mais inquieto, né, que a gente vê muito. Às vezes aí a própria patologização da infância, né, Matheus? Então a gente poder desde lá de cedo trazer esse cuidado com a saúde, né? E coletivamente também. Primeiro, a questão da disciplina, né, Matheus? Que muitas vezes o esporte ele traz aí para as crianças, para os adolescentes. Super interessante, no esporte em equipe, né, coletivo ali, aprender sobre essa pessoa cumpre um papel, também cumpre um papel, mas a gente está unidos por um processo, por um propósito, né? Todos aqui estamos em prol de um único fator, né? E aí, de estar em conjunto com outras pessoas, né? Socialização hoje, né? Como você citou, a gente consegue ver a corrida aí ganhando um espaço mais coletivo, né? De conexão, seja por meio das redes, né, Matheus, que a gente acompanha ali as pessoas e se vinculam a elas, ou propriamente dos grupos, né? Que se encontram aí para correr, e isso é muito bacana, né? Pelas trocas que a gente consegue fazer, pelos aprendizados, né? Por estar em conjunto com outras pessoas. Então eu vejo que o esporte, né, ele ocupa um lugar que ele traz vida mesmo, né, em várias áreas aí, né, da nossa roda, da nossa vida aí como um todo. Então, de poder convidar lá o parceiro, a parceira, né, para estar ativo, de ter um momento de qualidade com as pessoas, né, Matheus, tudo isso tem uma influência muito bacana. O que que você sentiu na sua primeira competição? Porque você disse que fez uma testagem, né? Uhum. O que que você sentiu? Porque antes, a Júlia antes, igual eu tava comentando com vocês, você ficava mais na musculação. Uhum. Era mais solitário, Sim, correto? sim. E aí você foi pra uma atividade física que tem contato com muita gente. O que que você sentiu? A minha principal ideia, né, de fazer essa primeira prova aí para sentir como seria, era justamente isso, né? Como que é correr ali no meio de outras pessoas? Como que é a mentalidade também, né, Matheus? De, nossa, será que se eu ver uma pessoa me ultrapassando, uma pessoa que talvez eu vi lá atrás, como que eu vou reagir, né? Enfim, várias questões de sair ali, né, no bolo de pessoas, como que eu ia me sentir, né? E a própria ansiedade pré-prova, né? No dia anterior, de ir regulando isso. Então, a minha intenção era essa. Eu lembro de ficar um pouco preocupada ali com a largada, né? De como que seria. E não saber muito bem como que eu tinha que comandar o meu ritmo durante a prova. Como na época eu estava correndo sozinha, né? Eu ainda não fazia nenhum tipo de assessoria esportiva voltada para a corrida. Eu não sabia se eu tinha que começar forte, como que eu precisava fazer. Então a minha ideia era, vou num ritmo que eu me senti bem, né? E aí no final da prova eu lembro de pensar assim, nossa, eu poderia ter espremido mais um pouquinho ali,
feito mais um pouco de força no final que dava. Então, isso serviu de uma experiência, por exemplo, para a corrida do milho ali, que eu lembro que fui mais na manha por um tempo e depois, no final, eu, né, guardei energia e soltei o freio de mão, digamos assim.